Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais uma noite de celebração. Que nós possamos adorar, celebrar o nosso Deus, Deus de promessas, o nosso Deus de aliança, o Deus que se compromete com o seu povo, através de um vínculo de amor, de cuidado, da presença dele em nossas vidas. Por isso eu te convido a ficar de pé, para juntos nós celebrarmos esse Deus que cumpre tudo o que ele diz. Às vezes as promessas são desfeitas entre nós, seres humanos. Às vezes perdemos a confiança em certas coisas. Às vezes vemos coisas que nos desagradam, tiram a nossa alegria de seguir em frente. Mas nós podemos ter a certeza que quando confiamos em Deus, Ele é poderoso para fazer tudo o que Ele promete, amém? Ele é poderoso para fazer com que as coisas aconteçam em nossas vidas. Por isso nós podemos celebrar esse Deus grandioso, aleluia. Palmas. Eu esperei com paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, e Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, e Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Suas infinitas promessas para nós. Olhamos para o alto, de onde vem o nosso socorro. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele não demora, ele vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Deus de promessas, Deus de aliança. Eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu quero o que o Senhor prometeu para mim. Eu quero buscar nesse lugar, encontrar nesse lugar, achar nesse lugar aquilo que o Senhor já prometeu para mim, aquilo que é meu e que talvez ainda eu não tenha ido lá buscar, eu não tenha ido lá me encontrar com isso.
a promessa de paz, a promessa de esperança, a promessa de alegria, a promessa de vitória, promessas que estão lá, Deus, e que nós ainda não recebemos porque ou não cremos ou porque não fomos buscar. Então nós fazemos isso hoje, reivindicamos aquilo que o Senhor nos deu e dizemos que é nosso, é meu, é da família da fé, e o Senhor nos deu com o sangue de Cristo, e assim nós o recebemos em nome de Jesus. Amém, amém. O apóstolo Paulo diz em Romanos: aquele que nos deu Jesus Cristo e não poupou seu único filho para nós, não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Então eu não sei o que você veio buscar essa noite, eu não sei o que você veio procurar essa noite, mas eu posso garantir para você: em Jesus está o que você procura, em Jesus está o que você precisa. Não nessa igreja, não nesse pastor, não nesse ministério, não nesse lugar, mas na pessoa de Jesus está o que você procura essa noite. Então eu queria convidar você a manifestar um carinho, uma atenção e um acolhimento à pessoa que está perto de você. E se você pudesse, por gentileza, cumprimentar, estender o seu braço e dizer: que bom que você está aqui, o que você procura em Jesus você vai encontrar essa noite. Cumprimente a pessoa que está perto de você. E você que adora conosco na sua casa, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Adore conosco, celebre o nome de Jesus. Nós vamos fazer isso juntos em nome de Jesus. Nós ficamos felizes de receber todos vocês. Pode se assentar, por favor, queridos irmãos e irmãs, especialmente você que nos visita pela primeira vez. Sinta a vontade de estar aqui conosco e com a família Presbiteriana Independente. E se você quer ser membro desta família, só frequentador você é por enquanto, você tem participado das nossas celebrações, mas tem o desejo de formalizar isso, ou tem o interesse de saber como é que funciona para ser membro, nós estamos abrindo as inscrições para o curso de novos membros da nossa igreja. Então, se você quer fazer esse curso, se preparar, pode ser que você faça o curso, chegue ao final e diga: olha, não é ainda meu momento, ainda vou esperar mais um pouco. Nós respeitamos isso, mas você pode fazer o curso sim, mesmo se você ainda não estiver totalmente decidido a isso, mas precisa fazê-lo, tá bom? E para isso, faça a sua inscrição ainda essa semana com a secretaria, que logo, em breve, nós vamos começar a nossa sala de preparação para batismo e recepção de nossos novos membros em nossa comunidade. Nossa comunidade, ela tem um perfil, ela tem uma característica. Nós gostamos muito de fazer o que acontece para fora das quatro paredes. E nesse último sábado nós estivemos na Escola Monteiro Lobato e tivemos o mutirão da pintura. Alguns irmãos estiveram conosco ajudando. Então eu queria que você soubesse o que aconteceu lá nesse mutirão da pintura. Nós fizemos a pintura de praticamente 300 metros, né, de muro e de calçada em todo ao redor do Colégio Monteiro Lobato. Olha que bonito que ficou a revitalização do espaço. Isso foi feito com a atitude voluntária e o serviço voluntário de membros e irmãos da nossa igreja aqui. Obrigado a todos que participaram, e nós esperamos que essa pandemia, diminuindo sua intensidade, nós possamos fazer aquilo que nós mais gostamos, que é servir a nossa cidade e servir a nossa comunidade de uma maneira que ela se sinta amada e se sinta também muito querida por todos nós e pela nossa igreja. Também nós queremos lembrar que nós temos uma outra forma de abençoar a nossa comunidade, além do mutirão, é o bazar missionário. Através do bazar, nós preparamos recursos muito bons para as famílias e pessoas carentes, que podem adquirir a um preço muito acessível, e ainda nós revertemos isso para a obra missionária. Vai ser agora sábado, dia 11, estamos preparando, já está tudo lindo, arrumadinho, chegaram muitas coisas novas, e que eu tenho certeza que se você puder doar ainda, você traga essa semana para nós, ou se não, comece a divulgar, que vai ser sábado, das 8 até as 17 horas, e nós contamos com a participação da igreja, nos ajudando na doação, na divulgação e também na participação de tudo que nós fazemos aí no nosso bazar missionário. E as mulheres? As mulheres têm uma atividade marcada aqui, ó, já está chegando, hein? A pastora Jordana, a pastora Lia estarão aqui entre os dias 24 e 26 para ministrar às mulheres. Apenas um detalhe: no domingo a celebração é para toda a igreja, tá? Para os homens e mulheres. Quem estará ministrando será uma das duas pastoras e estará pregando aqui nesse lugar. Mas sexta e sábado é só para o público feminino, tá bom? E também não é para as crianças, só para o público feminino, sexta e sábado, e no domingo nós encerramos aqui com toda a igreja, numa ministração especial que eu tenho certeza que vai abençoar homens, mulheres, jovens e adolescentes e todos nós. Mas os homens não precisam ficar com ciúme, que a gente vai se reunir, ainda não é o nosso despertai, mas é a nossa reunião no dia 16 agora de setembro. A gente vai se reunir à quinta-feira, 20 horas de novo. Já pode convidar seu amigo, já pode mandar o convite, porque nós estamos nos preparando para receber os homens aqui para essa celebração, dia 16 de setembro, às 20 horas aqui na nossa igreja, tá bom?
E a nossa igreja está comemorando 88 anos essa semana, sim, dia 9, quinta-feira agora, nós vamos celebrar, na manhã de oração, às 6h30, estaremos orando pela nossa igreja de uma maneira especial, mas estamos fazendo 88 anos, desde 9 de setembro de 1933, nós estamos aqui nesse lugar. E esse lugar tem sido sustentado pela sua oração, tem sido sustentado pelo seu testemunho de vida, tem sido sustentado pela propagação do evangelho que você faz, e tem sido sustentado pelos recursos financeiros que Deus tem dado em suas mãos e você tem distribuído generosamente esse lugar. Deus abençoe, Deus te recompense, Deus te fortaleça e que tudo que vier em tuas mãos você possa realmente glorificar a Deus com isso quando faz a sua contribuição. Então eu convido você a ficar em pé nesse momento. Nós vamos orar pela nossa amada IPI Sertanópolis e depois você pode vir aqui à frente e ficar à vontade para devolver seu dízimo e a sua oferta. Pai, obrigado porque nós estamos comemorando 88 anos dessa igreja local. Há 88 anos atrás, homens e mulheres desbravaram esse terreno, ó Deus, iniciaram as primeiras pregações, iniciaram os primeiros grupos caseiros para ministrar sua palavra, e olha que resultado lindo hoje que nós temos. Nós somos o fruto da fé, nós somos o fruto da oração, nós somos o fruto da dedicação de tantas pessoas que no decorrer desses anos, pastores, presbíteros, diáconos e membros, investiram nesse lugar. E obrigado porque também investiram financeiramente. Pudemos construir esse templo agradável, confortável, pudemos, ó Deus, trazer equipes, condições de trabalho, e obrigado também porque pudemos servir a esse mundo através dos recursos financeiros. Obrigado pelas mãos que têm doado e têm sido generosas no decorrer da história dessa igreja e que hoje continuam fazendo isso para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Você tem algo para agradecer essa noite? Amém? Eu acho que não, vamos ter que cantar bem pesado essa música aí, viu, Gui? Você tem algo para agradecer essa noite? Amém. Não precisa ser com o seu dinheiro, não, pode ficar tranquilo, pode falar amém. Aqui a gente não fica pedindo para você trazer dinheiro na frente, apelando, é de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Se você não está confortável em doar e ofertar, fique tranquilo, está tudo certo, volte outras vezes, o que importa é a sua presença no nosso meio. Mas se você está feliz e quer glorificar a Deus, glorifique com essa canção, e se você veio preparado, devolva o seu dízimo e a sua oferta aqui à frente. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Deus, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou no mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo.
só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Vamos cantar a pleno pulmões, que Ele mudou a nossa história. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Te pertencemos, Jesus. Tu és o ar que respiramos, Jesus. Tu és a nossa vida. Tua presença é real aqui, Jesus Cristo. Ela é real em nossas vidas. Ah, Jesus, entre em nossas trevas, entre em nossa escuridão e brilhe, Jesus. Que sua presença invada o nosso ser, Pai, sondando o nosso interior, tratando a nossa vida, para que nós possamos declarar que o Senhor é tudo em nós. Invada os lugares onde o Senhor não reina ainda. Invada o nosso querer, invada o nosso realizar, enche o nosso ser. Reina, Jesus, reina. Cristo é o Senhor, minha salvação. Não há nada além de ti que me traz satisfação. As provações, eu louvarei ao Deus de amor que nos salvou, que me salvou. Tu és único, Cristo, tudo em mim. Cristo, tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Cristo, meu bem maior, minha salvação. A esperança que nunca falha, o céu ao nosso lar. Nas tempestades louvaremos a Ele, ao Deus de amor. Seja só Ele a glória. Cristo é tudo em mim.
te convido a cantar com fé essa parte da canção que diz: eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. A caminhada com Cristo é difícil, é dura, é árdua, é cheia de espinhos, é cheio de pedregulhos, é cheio de desafios. Mas Jesus Cristo venceu a morte, Ele venceu todas as coisas. Após 40 dias no deserto, venceu a tentação e abriu o caminho de salvação para nós. Jesus venceu as tentações, Jesus venceu o maligno, Jesus venceu o pecado, Ele venceu, e por isso nós temos um caminho de vitória. O caminho rumo a Jerusalém celestial, na presença do Deus vivo, através do caminho aberto pelo véu rasgado, no nome de Jesus. Por isso confie. A caminhada é difícil, mas Jesus é forte. Ele é forte, Ele é poderoso. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volte, não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto. Vamos declarar, igreja, nós decidimos. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais, porque encontrei tudo nele. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Cristo, Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Vamos declarar só as nossas vozes. Eu decidi. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto, não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás. Que a presença do Espírito Santo capacite o seu coração a viver essa verdade. Nós cantamos, Senhor, não queremos voltar atrás, não queremos voltar atrás, não queremos voltar às velhas práticas, não queremos adorar Baal, não queremos adorar as coisas, não queremos adorar os nossos próprios desejos, não queremos adorar a nós mesmos, não queremos adorar nenhum homem, nós adoramos a Ti. Nós não voltamos atrás, pois encontramos as palavras de vida eterna, nós encontramos o autor da criação, nós encontramos a raiz de Davi, nós encontramos aquele que venceu. Por isso, Espírito Santo, capacite, nos enche, nos enche, nos enche, nos. Vamos declarar uma só voz, Cristo. És tudo em mim, Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em Ti.
obrigado, Ministério de Louvor. Talvez você esteja aqui nesse lugar e esteja sofrendo com algum tipo de tentativa de voltar atrás numa decisão que é muito importante na sua vida. A decisão de seguir a Cristo. E talvez a maior dificuldade de você tomar essa decisão continuamente, não voltar atrás e nem desanimar, talvez esteja relacionada ao fato das grandes aflições. Porque quando nós estamos vivendo momentos bons, a nossa decisão parece ter sido acertada. Quando nós olhamos do ponto de vista de que temos uma percepção de que as coisas estão dando certo, parece que o caminho é legal. Mas quando as lutas começam a vir, as tentações, as dificuldades, os sofrimentos e os dias difíceis, parece que a nossa decisão foi inadvertida, foi uma decisão impensada e talvez fosse uma decisão desnecessária. Então começamos a dar passos contínuos para trás ao invés de avançar. Que essa canção possa ministrar ao seu coração, para que você saiba que mesmo em dias difíceis, você não pode voltar atrás. Você não pode desanimar. Você não pode abrir mão da promessa de Deus que está diante de você e não está atrás naquele passado, naquelas coisas que você já deixou ou que deveria já ter abandonado. E nem por causa do sofrimento também nós devemos desistir de continuar a nossa jornada. Sofrimento esse que a maior parte de todas as religiões não querem aceitar e admitir. A maioria das religiões do mundo são fundamentadas na negação do sofrimento. Por exemplo, o budismo, que é uma das religiões que tem maior crescente nos dias atuais, principalmente no mundo ocidental. Você ouve falar de artistas o tempo todo que já estão se tornando budistas. Você ouve falar grandes ícones da sociedade que estão fazendo meditações orientais, estão encontrando nos seus pontos chakras, pontos de equilíbrio. Bom, mas o budismo tem uma filosofia, a negação do sofrimento. Ao ponto de você negar o desejo, e se o seu desejo não acontecer, você não sofre, ponto, você não vive o sofrimento na sua vida. Isso não é uma forma real, clara de lidar com isso. O Espiritismo também é uma forma de encontrar no sofrimento a punição dos seus erros. O karma, por exemplo, quando as pessoas usam, esse é o meu karma, acho que eu estou vivendo um karma. Na verdade é a filosofia do Espiritismo, do kardecismo, que diz que você está vivendo as punições dos seus erros em outras vidas ou vidas anteriores. É uma forma de negar o sofrimento como uma realidade humana, mas sim o sofrimento como uma consequência de atitudes em vidas passadas, que também não é a maneira real de lidar com o sofrimento. O cristianismo, dentre todas as religiões do mundo, é a maneira mais clara e mais real de lidar com a contrariedade, com a aflição e com o sofrimento. Ninguém na Bíblia falou mais sobre sofrimento, aflição, dias difíceis, do que o personagem principal dela e o personagem principal da nossa vida, Jesus Cristo. Ele começou dizendo sobre isso aos seus discípulos logo no começo: se você quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Cruz é sinal de morte, cruz é sinal de sofrimento, cruz é sinal de renúncia. Então o chamado cristão já é um chamado para abraçar o sofrimento e não negá-lo, diferente de todas as outras religiões. E eu lamento muito, irmãos, lamento e me entristeço muito o fato de muitos de nós sermos enganados por propagandas evangélicas de igrejas que dizem o seguinte: venha para Jesus e acabe com o seu sofrimento, venha para essa igreja e acabe com a sua aflição. Isso não existe, isso é propaganda enganosa, porque ninguém nas Escrituras falou mais sobre sofrimento, admiti-lo, lidar com ele, manipulá-lo, do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Logo no começo, ele já chama a abraçar o sofrimento como uma resposta à fé e à vida. Mas ele também deixa muito claro que esse sofrimento não passa à medida que você se envolve mais com ele. Pelo contrário, você vai aprendendo a lidar mais com ele à medida que você se envolve com Jesus. Você quer ver um exemplo? Em João capítulo 16, lá logo no versículo de número 32, diz uma frase seguinte: tendo Jesus dito essas coisas. Tendo ele dito essas coisas. Que coisas são essas? Espera aí, antes de você abrir sua Bíblia, deixa eu falar sobre o contexto. Jesus já havia passado 3 anos e meio com seus discípulos, já havia ensinado muitas das lições, e agora ele encontra-se num lugar onde ele vai fazer um supletivo com eles. Vai fazer um curso intensivo de instrução sobre o que vai acontecer logo depois da sua morte.
Nesse exato momento desse texto, Jesus está no seu último dia de vida, antes de ser crucificado na tarde do dia seguinte. Sim, é quinta-feira à noite, ele está reunido com seus discípulos, fazendo a famosa última ceia e distribuindo não apenas o pão, não apenas o vinho, mas distribuindo os últimos ensinamentos sobre os quais aqueles homens precisariam fundamentar a sua fé. E Jesus fala o seguinte, logo em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, não fiquem perturbados, não fiquem assombrados, não fiquem assustados. Logo mais à frente ele diz, vocês serão odiados por muitos, como o mundo me odiou, odiará vocês também. Depois, um pouquinho mais para frente, no capítulo 15, ele fala, vocês serão perseguidos, vocês serão envergonhados, vocês serão esculachados. Essa é a nova versão internacional do dia de hoje, mas a palavra seria essa, vocês seriam envergonhados, expostos ao mundo como uma vergonha muito grande. E aí ele chega no capítulo 16 com essa palavra, dizendo, tendo dito essas coisas o quê? O sofrimento, tendo explicado sobre a aflição, tendo explicado sobre a angústia, tendo explicado sobre morte prematura, tendo explicado sobre prejuízos financeiros, tendo explicado sobre dores de abandonos, de relacionamentos de pessoas queridas, tendo explicado sobre falência. A gente não sabe o que Jesus explicou todo, nós temos apenas alguns vislumbres, mas eu estou fazendo algumas conjecturas aqui, de que ele sentou com os discípulos e de fato explicou a cartilha, dizendo, é assim, é assim, é assim. Eu vou explicar para vocês que o mundo oferece muitos sofrimentos e dias muito difíceis, mas eu quero que vocês saibam uma coisa, que isso que eu estou dizendo para vocês, é para vocês terem paz em mim. A paz que Jesus quer oferecer aos discípulos não é o resultado de uma gangorra emocional, onde eles estão avaliando coisas que estão dando certo pontualmente. Jesus não quer que os discípulos tenham uma visão periférica da história. Eles não querem que os discípulos tenham uma visão limitada, parcial da história. Esses dias eu estava na quarta-feira aqui com os adolescentes e teve uma brincadeira com eles muito interessante, que é chamado Zoom, e eles colocam uma imagem ampliada e os adolescentes têm que adivinhar que imagem que é aquela. E é realmente muito interessante porque você fica tentando, o que é aquilo? O que é aquilo? Da hora que abre e fala, faz todo sentido. Jesus está ampliando a imagem para eles e explicando, esse é o sofrimento. Na quarta-feira eu sentado aqui olhando aquela imagem ampliada, eu disse, eu não consigo entender o que está acontecendo. Mas quando eu vejo todo eu falo, como é que eu não percebi antes que era um abacaxi? Como é que eu não percebi antes que era um chapéu? Tão óbvio. É tão óbvio depois que você viu o todo, porque enquanto você está vendo a parte, você não consegue interpretar, entender e compreender. É isso que Jesus está fazendo com os discípulos. Ele está ampliando a imagem e mostrando a vida de fé, a vida na vida é mais ou menos o seguinte, você não pode equilibrar a sua fé numa gangorra, onde você avalia as coisas apenas por aquilo que dá pontualmente certo, porque a vida não é assim, você não faz uma estatística dela pelo movimento que transcorre, você não faz percepções dela só porque está acontecendo agora, você precisa ver o todo, você precisa ver o final da história, você precisa enxergar a obra completa. Imagine só, alguém que, por exemplo, esteja diante de um quadro tão maravilhoso como Mona Lisa, de Da Vinci, e aí você olha, vamos supor que você volta 500 anos atrás e vê o Da Vinci fazendo as primeiras pinceladas. E não sei se você já viu um pintor fazendo a parte fundamental da sua arte, você olha para aquilo e parece um monte de borrão. Parece que não vai dar em nada, parece que o artista não está nada inspirado, parece que aquela tinta não vai trazer nenhum tipo de harmonia. De repente, ele começa a fazer um movimento aqui, outro movimento ali, e de repente aparece o cabelo famoso da Mona Lisa, os seus olhos, seu semblante sereno, e de repente você está diante de uma imagem magnífica, realista, onde tem toda a beleza capturada naquele quadro. Mas não era assim no começo. Por isso que Jesus tem esse momento de intensidade com os discípulos. Deixa eu explicar para vocês, disse Jesus, o que é que vai acontecer depois que eu morrer? Vocês vão ser perseguidos, as pessoas vão odiar vocês, haverá muita dificuldade, aflição, e vocês vão sofrer. Amplio esse quadro para dizer para vocês, tenham paz em mim.
O que Jesus está querendo dizer é tirar o foco da paz naquilo que está dando certo e aprender a colocar a paz naquele que é Jesus. Nele que é o fundamento da paz, porque todas as vezes que a gente coloca a paz, se o casamento está certo, se o trabalho está dando dinheiro, se eu estou realizado profissionalmente, se a minha faculdade é a melhor escolha, se aquela pessoa é o meu melhor relacionamento, se aquele lugar é o melhor lugar para se estar, todas as vezes que eu coloco a minha paz na gangorra da avaliação das coisas da vida, ela tende a mover e me trazer frustrações, não é verdade? Porque a gente não vê a história completa. Então a gente fica feliz agora dizendo, uau, isso aqui é maravilhoso, Deus está operando, e depois eu quero voltar atrás porque uau, isso aqui é triste demais. Conta até a história de um senhorzinho que estava na sua aldeia. Ele tinha um cavalo muito valioso, e então disseram para ele, venda o cavalo, porque o senhor vai precisar de recursos financeiros para passar períodos difíceis no seu futuro. Ele não vendeu o cavalo, e então de repente veio uma grande fome sobre aquela cidade, e ele não tinha recursos para sobreviver diante daquela situação financeira. Dependeu de muitas ajudas, de muitas privações, e passando da maior da dificuldade, ele tentando vender o cavalo agora, as pessoas dizem, está vendo? Você deveria ter vendido o cavalo. Ele diz, você não precisa se preocupar com isso, não diga o que eu deveria ter feito, apenas não é o final da história. De repente aquele senhor então começa a negociar com uma pessoa. Quando ele está pronto a vender o cavalo foge. Então as pessoas olham para ele e dizem assim, está vendo? O senhor deveria ter vendido o cavalo, porque agora o senhor está com fome e sem recursos para o seu futuro. E ele diz, ainda não é o momento para você tirar nenhuma conclusão, porque esse ainda não é o fim da história. De repente, alguns dias depois, volta ao cavalo, trazendo junto com ele muitos cavalos selvagens, muito lindos e também muito valiosos. E de repente o pessoal fala, que sorte a sua, está vendo? Isso é uma bênção, porque o seu cavalo trouxe outros cavalos. Ele disse, não se empolgue tanto, porque ainda não é o final da história. Um dia o seu filho está domando os cavalos selvagens, cai de um dos cavalos e quebra as duas pernas. E as pessoas dizem, que maldição, seu filho quebrou as duas pernas justamente domando esses cavalos selvagens. Ele diz, não é uma maldição, ainda não é o final da história. E então, de repente, surge uma grande guerra e começam a fazer os alistamentos dos jovens. E os jovens de toda a aldeia precisam se alistar e ir para aquela guerra trágica e cruel. Mas o filho daquele homem não vai porque está com as duas pernas quebradas. Então as pessoas dizem, que sorte a sua, o seu filho não vai para a guerra justamente porque quebrou as duas pernas. Então ele diz o seguinte, ainda não é uma bênção, você não viu o final da história. Eu poderia continuar essa história o resto da vida. Porque é assim a nossa vida. Não é o fim da história. Os movimentos mais trágicos da nossa vida ainda não é o fim da história. E os movimentos mais abençoadores e produtivos não é o fim da história. O nosso movimento é infantilidade, de tentar balancear uma gangorra que nunca vai estar em equilíbrio. Irmãos, o peso das aflições de um lado e o peso das bênçãos de outro sempre estarão numa gangorra e numa disputa contínua. O que a gente precisa saber é que ainda não é o fim da história. Jesus olha para os discípulos e diz, não coloque a sua paz quando tudo estiver dando certo. Não coloque a sua paz quando as coisas também estiverem dando errado. Coloque a sua paz em mim. O nosso erro, nossa imaturidade, a fragilidade da nossa fé se explica na nossa tentativa de colocar paz e encontrar fortalecimento e apoio em lugares tão vulneráveis como quando as coisas dão certo ou quando as coisas dão errado. Por isso a minha palavra para você essa noite é o seguinte, não é porque tudo está dando certo que sempre dará certo. Eu não sou profeta do caos e nem quero lançar maldição aqui essa noite, mas segundo as Escrituras, não é porque tudo está dando certo que sempre dará certo. Mas o contrário também é verdadeiro. E isso aqui é esperança para nós. Não é porque tudo está dando errado agora que sempre dará errado. Eu só não posso basear minha fé no que eu vejo. Só não posso basear a minha fé nessa gangorra onde eu vejo as coisas parcialmente, pontualmente, limitadamente. Porque eu ainda não sei o final da história. Peraí, não sei, vírgula. Não sabe quem não conhece Jesus. Porque para nós que conhecemos Jesus, tem uma palavra logo depois disso. Então, em primeiro lugar, Jesus fala, o cenário não é favorável, mas não coloquem a paz de vocês no cenário, coloquem a paz de vocês em mim.
E aí ele diz, no mundo. Que mundo que é esse, pessoal? Vamos explicar a Bíblia? Esse mundo não é um mundo criado. Não é você ver uma jabuticabeira e falar, olha, essa jabuticabeira está ensinando aflições. Você tirar, por exemplo, um dia de férias e visitar a praia e dizer, não posso desfrutar a praia porque o mundo é maligno. Não, não é esse mundo criado. É um mundo sistema de oposição a Deus. Então tudo aquilo que é sistema de oposição a Deus vai contra você também. Por isso, irmãos, não tem lógica todo mundo bater palminha para nós. Porque o mundo não está no viés, no caminho ou na maré de Deus. Por isso que as pessoas vão olhar para você e vão falar, parou de beber? Para de brincadeira, você está querendo impressionar. Você parou de sair com a mulherada? Para de falar isso aí, rapaz, que coisa. É por isso que o mundo se coloca em oposição. Se o mundo não tem nada a dizer contra você, provavelmente Deus também não tem nada a dizer ao seu favor. Porque andar contra o mundo é andar a favor de Deus. E andar a favor de Deus é andar contra o mundo. O mundo de ideologia de gênero, o mundo de prostituição, de normalização da prostituição, o mundo, por exemplo, do partidarismo, dos extremismos políticos, o mundo como sistema que coloca pessoas que deveriam se amar com grande conflito e oposição entre si, ao ponto de gerar ressentimento. Ou seja, esse mundo é um caos, sistema. Esse mundo criado é lindo, perfeito, mas o mundo coordenado pelo maligno e absorvido por uma humanidade caída, ele é oposição contra Deus. Então esse mundo vai te afetar. Não, irmãos, nós estamos diante de grandes oposições que são resultado de um mundo contra nós. Então não ache que isso é normal. Porque todo mundo passa pelo sofrimento. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que todo mundo passa pelo sofrimento porque o mundo está contra nós. Não queira fazer a paz com ele. Não queira andar de mão dada com ele. Não queira dizer e trazer ele para perto dizendo, vamos fazer um cafuné nesse mundo, vamos tentar associar. Pastor, também a gente não precisa ser tão fanático assim, não é verdade? Dá para a gente ter a esposa e depois sair com uma ou outra no final de semana. Afinal de contas, não estou fazendo mal para ninguém. Não dá para dar a mão para o mundo e dizer que você está ao lado de Deus, porque a amizade com esse mundo, o sistema, é inimigo de Deus. Então Jesus claramente deixa para os discípulos o ensinamento. Não adianta vocês quererem encontrar nesse mundo alguma fonte de apoio, porque no mundo vocês terão muitas, diversas e maravilhosas vitórias. João capítulo 16, versículo 32 diz que Jesus vai trazendo os discípulos até o momento que fala, é difícil, é complicado. O mundo traz aflições, mas quando ele chega no 33, ele diz o seguinte, não precisam ter medo, tenham em paz em mim, porque nesse mundo aí que vocês estão vivendo, vocês vão ter muitas vitórias, demais, uma vitória atrás da outra, é vitória de manhã, de tarde, de noite, nada vai te afetar, nada vai te angustiar, nada vai te atrapalhar, é só vitória, é só bênção, é só glória, irmão. Não, peraí, eu coloquei o texto errado. Estava falando uma coisa, o texto diz outra. Irmãos, nós não vamos ter vitórias nesse mundo apenas. A garantia que o texto diz em João capítulo 16, versículo 33 é que no mundo a gente vai ter dia difícil. Como eu queria apagar aquilo e falar, mas tenham paz em mim, porque no mundo vocês terão vitória. Mas não está escrito, no mundo vocês terão aflições. Irmãos, que religião que faz isso? Que filósofo que faz isso? Que guru espiritual faz isso? Preparar as pessoas para lidar com as contrariedades da vida. Jesus faz isso com uma clareza, uma nobreza e uma sabedoria fantástica, inigualável. Mas eu tenho que confessar para você que não é fácil, porque até agora eu não estou encontrando nenhum ponto de apoio aqui, irmãos. Porque até agora eu não consigo encontrar nada para me agarrar, para ter pelo menos uma força para dizer, não, eu vou encarar a minha luta, eu vou encarar a minha adversidade. Porque imagina só que eu estou dizendo assim para você. Você vem, diz para mim, olha pastor, eu estou com muita dificuldade no casamento, olha, estou com muita dificuldade no relacionamento com os meus filhos, está gerando rebeldia, olha pastor, eu estou com muita dificuldade e eu não sei mais o que fazer, tem um lugar onde eu possa me apoiar? Aí eu olho para ela e digo o seguinte, ou para você, né? E digo o seguinte, olha, está difícil, mas eu tenho uma palavra para você, pode piorar. Já pensou? Gostaria de ouvir isso? Claro que ninguém gosta de ouvir isso. Está complicado, mas pode piorar. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Tenham paz em mim.
porque vai ficar muito difícil. E é certeza que vai ficar difícil, porque vocês terão. Não é se vocês tiverem, não é talvez vocês terão, não é quiçá vocês viverão. Não, é vocês terão, ponto final. Faz parte da existência humana lidar com dias difíceis. Mas Jesus não deixa a gente desamparado, isso que é bom. O bom é que Ele não deixa a gente perdido assim, dizendo, está difícil, pode piorar. E a gente falando assim, meu Deus, que pregação que é essa, Jesus? Dá uma melhorada aí para nós. Não, aí Ele diz o seguinte, tenha bom ânimo. Melhorou alguma coisa para você, meu irmão? Porque para mim não melhorou nada. Fala o seguinte, você está no fundo do poço. Vamos usar exemplo mais claro aqui, deixa eu pensar, e talvez seja uma revelação para a sua vida que está sentado aqui. Você perdeu todo o seu dinheiro naquele negócio que você investiu, achou que o cara era legal, e assim, entendeu? Conversou, passou, fez a escritura, entregou, não sei, estou falando aqui pelo Espírito talvez, ou somente da minha cabeça, mas talvez seja para você. Acabou todo o dinheiro, você está lá no fundo do poço, aí eu olho para você, você não tem dinheiro para pagar a escola dos filhos, não tem dinheiro para pagar o plano de saúde, não tem dinheiro para colocar comida na sua casa, você está perdido, e eu falo para você, tenha bom ânimo. Ajuda, irmãos. A esposa pegou as coisas, saiu tudo de casa. Está sozinho, morando sozinho, olhando aqui, lugar, aquele mausoléu, sozinho dentro de casa, onde tinha filhos, crianças, netos, estava todo mundo correndo lá, agora você está sozinho. Eu olho para você e falo assim, tenha bom ânimo. Ajuda, irmãos. Por isso que eu olho para esse texto e falo o seguinte, se eu ler somente um pedaço, ou se eu pegar apenas algumas fases ou frases, eu nunca vou conseguir entender o todo. Eu não posso ficar com partes da Bíblia, irmãos. A chave hermenêutica, que é a chave de interpretação da Bíblia, é o que diz no final, não é o que diz no começo. E o que é que Jesus diz no final? Jesus diz o seguinte, mas tenham bom ânimo, porque, aí tem a explicação, era isso que eu precisava, porque quando vem uma explicação logo em seguida, porque se eu falar assim para você, tem bom ânimo meu filho, você está perdendo todo o seu dinheiro, não resolve o seu problema. Tem bom ânimo porque a tua esposa não confia mais em você, não resolve o seu problema. Tem bom ânimo, porque você engravidou antes do casamento, o pai sumiu, você vai ter que cuidar de um filho sozinho, sem recurso, trabalhar em 2 empregos, vai ter que deixar o filho na creche, porque a sua mãe também não te aceita em casa. E eu falo para você, tem bom ânimo, mãe solteira. Eu preciso dar uma explicação depois disso. Eu preciso trazer uma palavra que diga, tem bom ânimo, porque você agora... Tem bom ânimo, porque nesse lugar você encontra, tem bom ânimo. Eu preciso de uma explicação logo em seguida. E qual é a explicação que Jesus dá? Essa é a mais linda. Essa é que conforta o nosso coração, porque até agora não conforta, irmãos. Sejamos sinceros. Se eu estou ali entre os discípulos, acelerado do jeito que eu sou, eu bateria na mesa e falaria, Jesus, peraí. Faz 2 capítulos que o Senhor está falando só sobre sofrimento. E agora o Senhor vem com essa conversa de aflição, Senhor Jesus, me desculpe, mas não está parecendo um negócio muito proveitoso nessa nossa conversa aqui não. Mas graças a Deus eu não estava lá, e graças a Deus que o Pedro, que é bem parecido comigo, também não interrompeu. E Jesus continua a conversa, ao ponto de dizer o seguinte, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora aqui está o mistério. Jesus fala no passado, no outro dia ele ia ser crucificado. Não tem lógica, né, irmãos? Jesus está ali dizendo, amanhã eu vou ser crucificado, amanhã eles vão me entregar aos algozes, aos carrascos, eu vou ser cuspido, humilhado, vão colocar uma coroa de espinho na minha cabeça. Olha, amanhã, entendeu? Eu vou ser morto de uma maneira criminosa, tratado como um criminoso. Aí ele olha para os discípulos e fala assim, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus quer nos ensinar, e ensinou os discípulos naquela noite, é que a gente não pode ver a história por partes. Eu não posso ver a história apenas no movimento imediato. Eu não posso tentar fazer conjecturas ligando peças com coisas que eu ainda não vi, não percebi. O meu papel é confiar pela fé de que Jesus já venceu. O final da história já foi decretado. Ou você acha que Jesus já ressuscitaria dali 3 dias? Não, irmãos, Jesus já havia ressuscitado no plano cósmico e eterno de Deus. Jesus já havia sido vitorioso no plano cósmico e eterno de Deus. Quando Adão e Eva caíram pela primeira vez, comendo daquele fruto proibido, a glória de Deus já se manifestava naquele sepulcro, milhares de anos depois, para dizer, Jesus já é vencedor. Jesus nunca foi derrotado. A história nunca deu um golpe em Jesus. A pandemia, o coronavírus nunca atrapalhou os projetos de Deus para nós. Portanto, não dá para ver a história apenas por uma parte. Jesus quer que você veja do final
para frente. Ou melhor, do final para trás. Do final para frente não dá. Jesus quer que a gente leia esse texto dizendo o seguinte: eu venci o mundo, por isso tenha ânimo. Quando você passar pelos dias maus, porque não é se você passar, quando você passar, eu vou estar contigo. Eu já venci, eu já vivi isso, eu já experimentei tudo isso, eu já venci. A história já foi consumada, já foi terminada. Por isso que Jesus, quando está lá no madeiro com os braços abertos, ele diz tetelestai, que em hebraico, ou melhor, em aramaico significa está consumado. Consumado é o seguinte, pessoal: fecha a conta e passa a régua. É isso. Quando Jesus fala, estende a mão naquela cruz e diz, fecha a conta, Senhor, passa a régua. Está consumado, acabou, não tem mais nada para fazer. A história já tem um final. Jesus é vencedor, Jesus está ressuscitado, Jesus junto com Ele nos trouxe toda a bênção. Por isso não dá para a gente ver o nosso mundo hoje dizendo, ai que miséria, ai misericórdia, ai que desespero, ai que privação, ai. A história tem outro final. Eu preciso olhar para lá. Eu preciso chegar a essa vitória que está em Jesus lá e não ficar tentando conectar coisas no agora. Eu sei como a história termina, por isso nós não podemos nos desesperar. Eu sei como a história termina, por isso eu não posso perder a confiança. Irmãos, um dia eu estava passando pela sala, os meus filhos estavam assistindo um filme muito interessante, e eu peguei o final. Dava uns 15 minutos para acabar o filme, eu sentei e olhei e falei, uau, que final fantástico, impressionante, gostei demais, a fotografia, o movimento. Eu falei, mas esse filme deve ser mais legal que apenas o final, e eu fui assistir, sozinho depois. Irmãos, não tem graça, porque eu já sei o final. Estava acontecendo um problema lá com o mocinho e com o vilão, e eu disse, não, mas o final, o mocinho faz isso e o vilão perde tudo. Estava acontecendo um desencontro num casal que eu falei assim, puxa vida, talvez eles não vão dar certo, mas eu já sabia o final, eles iam dar certo. Irmãos, quando a gente sabe o final do filme, a gente não tem por que ficar preocupado correndo o dente no meio dele. Ai, será que vai dar certo? Eu já sei o final, ela vai ficar com aquele rapaz, o vilão vai ser destronado pelo mocinho, vai dar tudo certo, e o filme vai acabar com uma grande vitória e uma grande fotografia final. Eu sei, irmãos, qual é a fotografia do final da sua vida e da minha vida. A Bíblia já mostrou, por isso, posso não saber o que acontecerá no decorrer da história, mas eu já sei o que vai acontecer no final dela. Eu sei o que vai acontecer quando ela terminar. Eu sei, irmãos, isso que eu preciso trabalhar no meu coração, é isso que a gente precisa entender. No decorrer da história você não sabe o que vai acontecer. Pode ser que hoje você tenha e amanhã não tenha. Pode ser que hoje você seja e amanhã você não seja mais. Pode ser que hoje você consiga e amanhã você não consiga. Mas que importa quando eu já sei o final da história? Que importa quando eu sei que Jesus já consumou todas as coisas na cruz do Calvário? Que importa quando eu sei como a história termina? Por isso que o nosso louvor é tão frágil, pífio, miserável, magérrimo. A gente não consegue adorar um Deus verdadeiro porque a gente só vê a história no agora. Eu vejo aqui, ai, não vou levantar minha mão, ai, estou magoado com Deus, ai, não quero dar meu dízimo. Ai, é lógico, porque gente pequena enxerga só agora, mas gente madura e sábia consegue enxergar o final da história e dizer, eu sei como a história termina. Eu posso não ter meu casamento de volta, mas eu sei como a história termina. Eu posso não ter aquele emprego de volta, mas eu sei como a história termina. Eu posso não ter aquele salário de volta, mas eu sei como a história termina. Eu posso não ter minha saúde de volta. Gente que está lidando com câncer ou com doenças incuráveis, elas podem dizer isso. Eu sei que talvez eu não tenha minha saúde de volta, mas eu sei como a história termina. Porque estar sobre uma cama, ou estar talvez isolado, ou talvez estar abandonado, não é o final da história, irmãos. Não é o final da história. Por isso é hora de abrir os olhos, saber que nós servimos a um Deus que já nos deu a vitória. E olha só o que Paulo diz em Romanos 8:37, mas em todas essas coisas, e se você ler antes você vai descobrir que são os tempos difíceis, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, se você ler antes, vai ser morte, aflição, perigo, espada, fome, nudez, está tudo lá. E Paulo diz, mas em todas as aflições, eu sou mais que vencedor. Aí eu quero perguntar para você,
Paulo é mais que vencedor em quem, irmãos? Em quem? Jesus diz: eu digo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Vocês vão vencer esse mundo quando vocês descobrirem que eu já venci o mundo. Então, estando em mim, vocês são vencedores. Paulo diz a mesma coisa sem ter estado no cenáculo. Paulo é um apóstolo que chega depois. Ele não estava aquela noite, mas ele já recebeu essa instrução, talvez disseminada pela igreja primitiva. E ele diz: porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É em Jesus que eu sou vencedor. Esse seu dinheiro que você acha que vai trazer para você a segurança, que vai trazer a beleza que você precisa, isso não vai te trazer paz. Essa pessoa que você está carregando na sua vida, dizendo: esse relacionamento vai mudar a minha história, agora ele vai cuidar das minhas filhas, ele vai cuidar dos meus filhos, agora sim eu vou ter um sustento na minha casa, esse homem é maravilhoso. Não preciso nem contar o resto da história para você, né? Não precisa. Porque se você colocou a sua paz e a sua segurança numa pessoa que acabou de entrar na sua vida, se você colocou sua paz e sua segurança num dinheiro que acabou de aumentar o rendimento na sua casa, se você colocou sua paz e sua segurança só porque você conquistou um patrimônio que sempre tive o sonho, ou que sempre teve o sonho, desculpe te dizer, você ainda continua tanto no fundo do poço quanto antes. Mas se a sua paz e a sua fé estiver em Jesus, nele, você vai saber como a história termina. Porque não importa, eu posso não saber como acontece a história agora, eu posso não entender o que está acontecendo no decorrer da história. Mas eu vou cantar essa última canção dizendo: eu sei como ela termina. Irmãos, isso não traz paz para você não? Não dá vontade de levantar e falar: Senhor, muito obrigado, porque eu sei como ela termina. Porque se não está dando essa vontade, eu falei por 25 minutos até agora sem nenhum tipo de entendimento seu. Você veio para uma igreja, você sentou num banco, mas você não abriu seus ouvidos para a palavra de Deus. Porque se você ouvisse com o coração, você diria: é verdade, Deus, tem muita coisa dando errado exatamente agora, mas eu sei como a história termina. Porque para aqueles que estão em Jesus Cristo, esses são mais que vencedores. E o João atesta isso dizendo: essa é a vitória que vence o mundo. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quem está em Cristo vence o mundo. Quem tem dinheiro não vence o mundo. Quem tem namorado não vence o mundo. Quem tem posição social não vence o mundo. Quem tem currículo não vence o mundo. Quem tem boa saúde não vence o mundo. Não. Só vence o mundo quem é nascido de Deus. Você pode ter todos os atributos da vida, as melhores qualidades que você pode ter. Se você não tem Jesus, você é pobre, cego, miserável e nu, como diz a carta do Apocalipse às igrejas. Miserável, pobre, cego e nu. Eu sou o bambambam, e eu estou bem. Não, e comigo assim ninguém pode. Não, agora eu consegui, agora estou alinhando a minha vida, agora sim todo o projeto, está todo o planejamento. Tudo bem, nenhum problema você fazer planejamento, sonhos, idealizar, colocar, correr atrás daquilo que você quer conquistar. Mas só não coloque a sua paz nisso, porque pode ter dias, ou certamente, pode não, certamente haverá dias onde a sua paz será colocada em xeque, porque as coisas não darão tão certo quanto você imaginava. Eu fico muito preocupado, irmãos, com euforia, com otimismo. Eu acho que os cristãos de hoje, a igreja de Jesus, não vou falar igreja de Jesus, a igreja evangélica, ela é mais supersticiosa e otimista do que crente. Porque a gente tem o otimismo, a gente não tem fé. O otimismo é o seguinte: o cara vem, senta na minha frente e fala: agora sim, pastor, agora eu entrei naquela empresa, eu estava procurando isso a minha vida toda, agora as coisas vão regularizar. Mal sabe ele. É a história de um velhinho que tinha um cavalo. Você ainda não sabe o final da história. Não coloque a sua paz nas coisas passageiras, mundanas, momentâneas, mas coloque a sua paz naquele que te dá a vitória. E a vitória que vence o mundo não é o seu dinheiro, não é a sua capacidade. A vitória que vence o mundo é a sua fé. Fé no quê? Fé em quem? Fé em Jesus. É nele que eu coloco a minha paz, é nele que eu coloco a minha segurança. Terão dias difíceis, terão dias mais difíceis ainda, terão dias bons e terão dias melhores ainda, e nem por isso eu vou voltar atrás, porque eu decidi seguir a Cristo, que é o fundamento da minha paz. Portanto, eu posso não saber com o que acontecerá no decorrer da história, mas pela fé em Jesus, eu sei como ela termina. Você sabe como ela termina, meu irmão, minha irmã? Não, né? Acho melhor a gente terminar desse jeito, só orando mesmo, pedindo a graça de Deus para que você saiba. Porque não dá para você continuar desse jeito, baseando a sua fé
o seu termômetro espiritual naquilo que você acha que está dando certo ou que está dando errado. Porque viver com Cristo é muito mais do que ver as coisas pontualmente, é ver a vitória que Ele sempre conquistou por nós. Então eu não vou perguntar de novo para você se você entendeu isso. Eu só vou orar para que o Espírito Santo traga esse entendimento. Quero convidar vocês a se colocarem em pé e a equipe de louvor vem aqui à frente. Senhor Jesus, eu não sei se essas pessoas conseguiram entender o que a Tua palavra ministrou. Eu quero pedir perdão se eu não consegui dizer isso, Pai. Se eu não consegui dizer claramente. Porque Deus, o que o Senhor ministrou no meu coração é que nós não precisamos ficar refém da história. O Senhor não ficou quando foi para o madeiro. Os discípulos não ficaram quando a tumba ficou selada por 3 dias. Ninguém ficou refém da história no decorrer do tempo, porque o Senhor sempre interveio, o Senhor sempre transformou, o Senhor sempre mudou, o Senhor sempre realizou um milagre. Então, Senhor, aquilo que eu não consegui transferir em palavras, que o Teu Espírito transfira pelo mover, que o Teu Espírito transfira pela unção, que Teu Espírito transfira pela ministração, porque eu prego, mas é o Senhor quem ensina, eu falo, mas é o Senhor quem ministra, eu, Deus, falo nessa noite, mas é o Senhor quem entra no coração. Então entra no coração desse homem, entra no coração dessa mulher e mostra para ele que a história ainda não acabou. Não é para ficar eufórico, porque a história ainda não acabou, mas também não é para ficar desesperada, porque a história ainda não acabou. A história termina em Jesus, com Ele, consumando todas as coisas nele, realizando todas as coisas nele, rompendo as trevas, quebrando as cadeias, desfazendo as maldições, abrindo as portas, realizando milagres. A história termina com o vencedor. A história termina com aquele que transforma a água em vinho, aquele que muda as circunstâncias, que muda as situações. A história termina nas mãos de Jesus e não na mão daquele patrão, nas mãos de Jesus e não na mão daquele funcionário, nas mãos de Jesus e não na mão daquela esposa que deixou a casa, daquele marido que abandonou a família. A história termina nas mãos de Jesus e não naquele abuso que aconteceu há tempos atrás. A história termina nas mãos de Jesus e não na quebra daquele relacionamento amoroso que era idolatrado por esse coração. A história termina nas mãos de Jesus e não na perda financeira, nem no prejuízo físico. A história termina nas mãos de Jesus e não na doença, no câncer, na dor, na aflição. A história termina nas mãos desse Deus que tudo pode e tudo realiza. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Água e vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Vamos declarar a seca dele. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Ele é Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder,
nosso Deus. Ele está com você e por você. E se Ele está contigo, nada pode te abalar, nada pode te derrubar. A presença dEle é real em sua vida, por isso não tenham que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Quem pode nos derrotar? Se Deus está conosco, circunstâncias, aflições, dificuldades, quem pode nos nada, deter? nada. Se Deus está Eu sei como a história termina. Não há o que temer. Não há. Não há o que temer. Não há. Pois Ele é Deus, tu és grande. Declare isso. És invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Essa é a nossa fé. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há, Senhor. Não há o que temer. Não há o que temer. Irmãos, nós vamos declarar isso de novo. De novo, nós vamos dizer: se Deus está conosco, o que há que nós devemos temer? O que existe que você deve temer? Irmãos, eu estou com a vontade hoje de a gente poder celebrar de tal forma que o diabo saia da sua cabeça, da sua mente, falando que a sua história é o final, de que você não tem solução, ou dizendo para você que você pode tudo, e que na verdade tentando te intimidar diante da dependência de Deus. Irmãos, nós vamos declarar isso. Se Deus está conosco, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos declarar isso, porque o diabo tem que perder, ele é derrotado. A gente precisa lembrar ele da derrota dele do futuro. Ele vai ficar no lago de fogo de enxofre. Ele não vai ficar sobre a sua família. Ele não vai ficar sobre a sua história. Ele não vai ficar sobre a sua família. O final e a história dele também já está decretado. Então a gente vai declarar. Irmãos, nós vamos meter a bicuda na cara do diabo hoje. Nós vamos dizer para ele: não há o que temer. Vamos dizer isso. Se Deus é por nós, nós vamos temer nada. Diga isso. Se Deus está conosco, diga mais forte. Escuta isso, Satanás. Sai desse lugar agora. Sai dessa família agora. Sai dessa vida agora. Declare. Declare agora. Declare. Oh Deus, toca. Ele abaixando lá. Oh Deus. Vai abaixar em cada mais. Não é nada. Se Deus está. Se Deus está. Declare. Aleluia. Deus está aqui. Deus está aqui. Bate em retirada agora, Satanás. Bate em retirada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele está derrotado, porque a história já está escrita. Nós somos vencedores em nome de Jesus. E não há o que temer. Você recebe essa noite a vitória de Jesus na sua vida em nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Não deixe o diabo contar uma mentira para você. Sua história não terminou. Ele, Jesus, tem a vitória para te dar. Siga Ele, continue com Ele em nome de Jesus. E uma boa semana. Nosso Deus,
Tu és grande, és invencível.